Olá, ouvintes, aqui é o Igor. E aqui é o Luiz. Estamos aqui para lhe convidar para tomar uma dose de reflexão conosco no episódio de hoje. No episódio de hoje, tentaremos trabalhar o tema de medo, fazendo com relação com o episódio anterior que a gente trabalhou sobre as mídias, onde a gente destacou a questão da ocultação desse medo, encoberto nas publicações. E eu trarei uma mitologia grega clássica sobre Phobos, filho de Afrodite e Ares. Phobos, ele ia junto às guerras para provocar um medo aos soldados nessa guerra. Ele não era um deus cujo a visão que tinha sobre ele era má, pois ele protegia essas vidas na medida que amedrontava essas pessoas diante a guerra. Farei uma ponte com o mal-estar da civilização logo em seguida. Na medida que Freud ele introduz a questão do princípio do prazer, onde a gente tem uma busca então por esse estado de felicidade. Ele até lança a questão da pergunta do porquê a gente se movimenta diante da felicidade. É basicamente sustentação, movimento perante a felicidade. Só que, continuando a leitura, você verá que a felicidade está como uma segunda instância. A primeira instância é evitar o desprazer. Apesar de parecer que possa ser a mesma coisa, se eu evito o desprazer, então eu estou buscando a felicidade? Não, pelo contrário. Se você evita o desprazer, você vai tentar pelo menos ficar numa neutralidade, pensando em polos aqui entre negativo e positivo, né? Você vai tentar ficar entre o meio deles, aonde quando você baixar é onde é o primário. Você não vai buscar esse desprazer. Pelo contrário, busca-se a felicidade para levantar essa questão da linha, para cima. Luiz, isso que você traz entre polo negativo e polo positivo é algo que a sociedade traz de uma maneira muito presente. Estar num equilíbrio não é tão comum quanto a percepção da nossa reflexão. De fato, há uma busca quase que incessante pela felicidade, e isso faz links com outras coisas como dinheiro, poder, status. Não estar nesse lugar traz uma insatisfação e aí abre margem para realmente entender muitas vezes uma baixa tolerância à frustração, onde não conseguir chegar no objetivo que o colega apresenta muitas vezes na rede social acaba sendo motivador para gerar uma frustração, de realmente não criar uma percepção de valorização para se onde está, mas sim viver nessa busca incessante pelo mais, pelo outro que a gente ainda não tem. Quase que podemos entrar na perspectiva do amor platônico, o desejo, o amor por aquilo que não se tem, e às vezes abrindo mão de um amor mais aristotélico, de realmente amar-se o que tem, e isso gera um sentimento de vazio por conseguir o próximo passo, ter uma descarga de dopamina e assim entender que há uma nova insatisfação que estaremos buscando, até que haja uma grande disruptura ou a gente acaba vindo a contemplar a finitude sem que conseguimos chegar nesse amor que buscamos os nossos grandes objetivos. Quer ver uma boa sacada, Igor? A primeira instância é a questão da evitação do desprazer. A segunda instância é a questão da felicidade, então. E por que isso está relacionado com o tema do medo? No nosso dia a dia, a gente acaba não se dando conta de todos os medos que a gente tem. Eles são tão encobertos que a gente faz as nossas atividades diariamente já evitando ele de uma forma automática como defesa. A gente não para pensar, não, eu tenho medo daquilo, por isso que eu estou fazendo outra coisa. Não, é algo automático, você vai fazer outra coisa. E vai cogitar, ainda por cima, fazer outra coisa, senão aquilo. E Luiz, isso que você está falando, a gente pode fazer um link no seguinte sentido. Às vezes, ao invés de realizarmos o movimento, acaba desencadeando um processo de ansiedade, no sentido de, ao invés de eu ir lá contemplar um objetivo, seja de trabalho,
de saúde, academia, seja o que for, por vezes eu vou buscar formas adaptativas de buscar esse prazer, essa satisfação que eu não consigo fazer realizando o movimento. Então, em vez de acordar, sei lá, 5 horas da manhã para ir para academia e treinar, eu busco me satisfazer de outras formas, seja com doces, seja com algum tipo de substância, algo que seja uma adaptação, mas que não contemple de fato o desejo, algo que seja superficial. Ao invés de me gerar aquele sentimento de prazer, de contemplação, de conseguir o meu objetivo, acaba gerando ainda mais frustração e um círculo vicioso que se linka de diversas outras formas. Colocou um ponto sobre a questão do dinheiro, porque muitas pessoas buscam por ele, né? Falar, se eu ganhasse um prêmio de 1 milhão, eu faria isso e isso. Vamos tentar pensar sobre essa frase, que muitos utilizam sobre ela. O que de fato você quer fazer com esse dinheiro para si? Não a idealização social que de fato existe. Tipo, a felicidade é viajar para outro país, a felicidade é comprar um carro de última geração, ter uma casa ostentada. Então, o que de fato você quer fazer com esse dinheiro? Veja que quando a gente fala dessa questão do medo encobrir, o que o medo está encobrindo nessa idealização, né? Dizer para si que você atualmente não está feliz. Veja, Sim. você pensa no dinheiro como uma forma de não pensar no desprazer, nessa infelicidade presente atualmente na sua vida, porque se você tivesse contemplando a sua vida de fato, você não estaria pensando no prêmio. Mas não. Veja, a forma de pensar na questão do dinheiro, nesse ganho de milhões, seja um prêmio de 200 mil, a gente não precisa também jogar lá em cima, né? Sim. Você fantasia os ganhos que possam te trazer felicidade. E é o meio, sabe? Não é que seja o único meio, mas que existam outros. Mas pensar nesse outros é o que eu estava trazendo. A gente vai pelo caminho que já está idealizado, que a sociedade ela está aí para isso. Sim. E é um caminho que não é totalmente inconsciente ou subconsciente. A que medida? A todo instante somos repletos de estímulos, seja nas redes sociais, outdoors, nas nossas empresas, na faculdade. Então, a todo instante há estímulos que influenciam muitas vezes. É claro que se formos analisar a média disso tudo, o capitalismo ele possui uma vertente muito forte no desejo. Então, lançamos, por exemplo, um celular que a câmera é da direita para a esquerda e alteramos ela para cima e embaixo e simplesmente temos algo novo que desejamos mais do que aquilo que temos. Então isso retroalimenta um processo que por vezes acaba se tornando muito tóxico, ao ponto de não conseguirmos identificarmos por que desejamos aquilo que queremos quando acordamos. Então, essa quantidade de estímulos que temos no século XXI, seja de televisão, celular, redes sociais, isso gera um grande impacto que, por mais que você se torne uma pessoa consciente, passar o seu dia inteiro analisando que tipo de influências você está ou não está tendo é algo muito complexo. É algo que foge da possibilidade do ser humano do século XXI. Então, realmente, por vezes, a gente acaba tomando algumas atitudes, alguns comportamentos, certos distanciamentos, baixa tolerância à frustração, que a gente não consegue a tomar consciência naquele momento, mas que sim houve em uma medida. Para expandir a reflexão desse episódio, né? Trabalhamos um conceito que está nas nossas salas, que a gente ainda não falou diretamente, que é o fator grupal. A gente fala de redes sociais, a gente está falando de um coletivo, ou seja, a individualidade diante a esse coletivo está como? Veja, eu quero um celular da última geração, por qual motivo? Um encaixe de grupo, uma amostra para esse grupo, olha, eu tenho poder. É uma aquisição de poder. Dinheiro é uma questão de poder, como Foucault traz, há outras leituras. Sim. Esses dispositivos de poder, como instituições, grupos, massas, fazem uma grande diferença. Você se sente pertencente, poderoso, com um objetivo, isso ampara de diversas formas. Então você acorda, você vai dormir fazendo algum determinado mantra,
defendendo algum ídolo, defendendo alguma marca, seja qual for o símbolo que está presente ali, isso faz com que você assuma parte de uma personalidade. Então, sei lá, eu sou o Joãozinho da marca X e isso faz você ser pertencente a um grupo que você admira pelas características ou pela força ou pelo estilo de vida, e isso cria uma motivação. E, em certa medida, está tudo bem, desde que haja uma consciência que você está fazendo aquilo por um motivo suficientemente bom que você concorde com o estilo de vida. Porém, há uma questão a se refletir e desconstruir na medida que você não tem consciência disso e, de certa forma, te coloca em lugares de perigo, em lugares de sofrimento, em algo que não seja aquilo que está presente hoje, está presente na sua realidade, no contexto que você está hoje. Então, por que o prêmio ou outro dispositivo que está distante precisa ser um motivo de satisfação? Por que a chegada precisa ser a descarga de dopamina? E por que o trajeto não pode ser desfrutado, reconhecido? E isso abre margem para N questões de realmente uma construção que precisa ser feita e não algo que você ganha. Então, quando você traz a reflexão de ganhar um grande prêmio, não é uma novidade. Diversos casos que a gente consegue encontrar hoje com as informações que temos nas redes sociais, etc., de pessoas que ficaram milionárias, mas mesmo assim acabaram perdendo a sua fortuna, perdendo o seu prazer, entre outras questões, porque de fato não é algo de se assumir, mas algo de se construir. Então não é somente a chegada que vai gerar satisfação. Existe o pré, o durante e o depois, que é tão importante quanto. Para fazer uma recapitulação de 2 pontos que a gente trabalhou no primeiro episódio, o primeiro ponto, a construção da imagem nas redes sociais, né? No ponto, o processo da construção dessa imagem, que eu elucidei a questão da praia. A gente imagina na praia, mas não o processo de estar na praia e as abdicações de ter aquilo. Porque, de fato, como trazido no exemplo, as pessoas ganham essa questão da fortuna. À medida que você tem aquilo, você percebe, pô, não era isso aqui. Não era ter o dinheiro. O dinheiro ele tem uma representação, sim. A questão monetária ela existe. Não estamos descartando essa possibilidade, assim como no primeiro episódio foi enfatizada essa questão monetária, né? Sim. Só que a figura construída sobre ela como um caminho, trilha a se seguir de felicidade, não é bem por aí. Talvez a construção que deva se fazer do dinheiro é à medida que ele está envolvido com nossos objetivos. Se você tem um objetivo que envolve o dinheiro, obviamente você tem que falar e tratar sobre isso. Tratar no sentido de saber qual é a dinâmica que ele está nesse objetivo que você está traçando. Nesse processo, quais são os desafios? Porque a gente tem muito essa questão de evitar um processo de desafio na medida que o imediatismo está presente no nosso dia a dia, na medida que, pelo menos, né, eu noto muito na clínica, entre a gente fazer 6 meses de uma terapia para falar sobre aquele problema, a gente consegue se convencer de N fatores a não ir fazer esse processo, seja por gastos, mas esses gastos entra uma variável que tem serviços que prestam esse serviço gratuitamente. Sim. Ah, mas aí tem o deslocamento. Tá, mas aí beleza, você consegue ver que é acessível o deslocamento. Ah, não, mas aí tem a questão do tempo. Pô, não, mas o que você quer? Você quer que a pessoa vá na sua casa fazer o processo terapêutico? Sim. Não, brincando aqui nessa parte, tá bom, pessoal? Mas a questão é que se tem um livro falando do problema que eu quero e ele tá me dizendo, tipo, ele custa 20 reais, eu vou comprar ele. É mais rápido. Pra que eu vou gastar tanto tempo? Pô, é 6 meses, gente. E o negócio tá ali na minha frente, ali, ó, é imediato, sabe? E isso, voltando a fazer pontas, porque a gente deixou bastante pontas justamente para isso no primeiro episódio, a questão do menu, da seleção das pessoas, o bloqueio social. Pô, aquela pessoa me incomodou, falou alguma coisa, hater. Bloqueio para não me incomodar, mas essa pessoa já não existe. Mas daí quando a gente se depara na sociedade, que eu vejo aquela pessoa que ela tá me incomodando, como é que eu faço para bloquear ela? Porque eu não tenho essa opção na vida real. E os 3 pontos, tanto do dinheiro, quanto da rede social, quanto da clínica,
eles envolvem um processo de expectativa, o fantasiar e a realidade. Então eu tenho uma expectativa de que quando eu tiver os 200 mil, serei feliz. Eu tenho a expectativa de que quando eu for me encontrar com aquela pessoa que é extremamente bonita, vai ser legal, a gente vai namorar e tudo mais. Assim como eu tenho a expectativa de que a primeira consulta que eu vou fazer na clínica, terei a minha cura. Mas ambos são processos, porque é muito mais provável você construir uma riqueza de 200 mil, economizando, fazendo planejamento financeiro, para que você possa alcançar o seu objetivo, do que ganhar na Mega Sena, por exemplo. É muito mais provável você construir um relacionamento através de conversas, de reajustes e etc., para que você possa namorar e vivenciar um processo que chegue ao seu objetivo, do que você alimentar a expectativa de, bom, eu vou trocar de pessoa porque ali eu vou acertar na loteria e vai ser a pessoa perfeita para contemplar o meu estilo de vida, o que eu gosto, os meus valores, e a partir dali eu vou ter a grande felicidade que eu espero. E na clínica psicológica é a mesma coisa, é uma construção. Então é muito mais provável que, se você fizer leituras, praticar as atividades, as reflexões, buscar o autoconhecimento ao longo dos meses, dias, semanas ou até anos, você vai chegar a um nível X que vai ser suficientemente bom. Talvez não seja o objetivo final na questão do autoconhecimento, também na questão do relacionamento, porque quando se falam dessas coisas é muito subjetivo. Então sempre haverá o que conversar, sempre haverá o que ajustar, sempre haverá novos caminhos a se traçar, porque isso envolve o que comentamos anteriormente do amor platônico. Então sim, há motivações, você pode continuar fazendo movimentos, mas mesmo a questão do dinheiro vai chegar no momento que, se a gente for olhar de forma objetiva, a inflação vai chegar até nós e os 200 mil não vão ser suficientes para o seu objetivo. Ouvindo, me fez pensar do Clóvis de Barros Filho, que ele tem um episódio que ele vai falar dos livros de autoajuda. E é um episódio que particularmente me marcou muito. Porque ele vai falar que, basicamente, aquele livro é inútil, sabe? É inútil no sentido que aquilo serviu para a vida daquele sujeito. Para a sua, talvez aquelas 20 dicas nenhuma preste. Para você, talvez seja outra coisa, porque você está buscando outra coisa. E segundo, aquilo só conseguiu de fato favorecer aquela pessoa porque você está comprando o livro dela. Então ela está tendo um retorno monetário para aquilo que ela escreveu. Sim. Entende? Então, ele traz o exemplo quando ele vai no aeroporto, meio que uma estante ali de livros, né? Teoria de autoajuda. Não tem um de reflexão. Até fazendo esse link, parabenizando as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque como esse tema já começou a falar desse ser um desafio, olhar para essas outras questões do que o medo ele nos impedem às vezes de olhar, vocês estão aqui ouvindo dessas reflexões que nos colocam numa linha tênue, que basicamente, de fato, a culpa da minha infelicidade é minha, não é do outro. Sou eu que estou construindo essa infelicidade. Obviamente, a gente não está descartando a possibilidade de haver são N variáveis, né, no discurso, por exemplo, de um outro estar inferindo alguma coisa que te provoque danos. Sim. E etc, que não, aí de fato tem uma variável do outro. Mas agora, culpabilizar 100% que a sua infelicidade é motivo do outro, vai bem por aí, né? São várias pontas a gente explorar, a olhar com uma ótica maior, e justamente o caminho da reflexão, dessa autorreflexão, olhar para nós, o que a gente busca, refletir sobre isso, nos possibilita enxergar coisas que antes a gente não estava enxergando. E novamente passamos pela expectativa versus realidade. Quando você cita os livros de autoajuda, não que eles não possam ajudar alguém, mas também não são todas as pessoas que eles vão ajudar. Nem sempre eles trazem reflexões, mas às vezes as pessoas buscam respostas, então 20 passos para ser feliz, rico e etc. Essas questões são o que fazem o ser humano ser único. Em que sentido? Isso é subjetividade. Então, quando a gente fala, eu quero ter uma qualidade de vida,
a qualidade de vida ela não tem uma resposta, porque pro Luiz a qualidade de vida é um conjunto de características diferentemente que é para o Igor. Diferente se formos analisar, construa uma cadeira. Então é algo que dá para chegar num senso comum de, ok, isso é uma cadeira. Mesmo que a cadeira que está passando na mente do Luiz agora é uma, pode ser de madeira, de plástico, e para mim é um outro tipo de cadeira. Então mesmo assim há uma subjetividade. Então as reflexões que precisamos fazer é, o que hoje para mim é uma qualidade de vida? O que hoje eu quero construir de riqueza, o que hoje é o amor, o que hoje é a felicidade, porque tudo isso é muito relativo. Então, podemos estar extremamente felizes e estar fazendo esse podcast, como pode ser que não, assim como no trabalho, assim como nas relações. Então, analisar de fato aonde você está, o motivo pelo qual você está e para onde você quer ir e o que você quer encontrar indo até lá. Eu até ia brincar agora contigo que você falou dessa questão da cadeira, né? Eu ia falar, bem que Lacan falou dessas questões das representações, né? Do significante e significado. É importante, talvez em outro momento, não agora, né? Porque também há uma questão de mais teoria nesse assunto. Mas ele já esteve presente no encontro de hoje, na medida que a gente fala da representação do dinheiro, da simbolização de maneiras diferentes de olhar para o dinheiro, porque cada um compreende na medida das experiências de vida de cada um. Sabe-se que o dinheiro ele traz a felicidade. Essa é meio que a gente está resumindo muitos olhares, mas não que seja apenas isso. Concordo plenamente com você, porque é inevitável e seria uma ignorância de falarmos que 200 mil não compra um prato de comida, não compra uma casa para você dormir, e tudo isso gera dopamina. De olhando uma parte cognitiva e fugindo um pouco talvez da filosofia, há liberação de endorfina, de dopamina, então gera um conforto emocional para o nosso cérebro, gera uma segurança, até fazendo referência, por exemplo, à pirâmide de Maslow. Então, claro que é muito mais provável que haja um conforto, haja uma felicidade você tendo segurança, tendo o que comer, tendo uma cama para dormir, diferentemente se, por exemplo, você estivesse passando por uma situação de rua. Mas é algo muito sofisticado o sentido de refletir sobre de fato o que é felicidade ou não, porque aí a gente começa a entrar no sentido do capitalismo, do consumismo e de fato nessa insatisfação, nesse vazio que nos assombra em uma medida. Eu espero que neste episódio a gente tenha conseguido trazer bastante reflexões para os ouvintes, para a gente também começar a construir, então, por onde a gente está caminhando. Veja que começamos a falar dessa questão da mídia, agora estamos falando do tema do medo que está presente, justamente por a mídia ser uma das ferramentas que a gente consegue trabalhar a questão do medo, as representações diante da nossa vida, da questão do próprio bloquear para uma evitação de um desprazer na vida, né? Possamos continuar essa caminhada a refletir sobre esses temas que estão presentes no nosso cotidiano, que fazem parte desse nosso processo da vida, e pela a busca da felicidade, que está envolvido também nesse autoconhecimento, esse olhar para nós e nos reconhecermos perante a essa vida. E aí ficam determinadas questões. Reflitam. O que traz medo? O que é a felicidade? O que traz a felicidade? Por que isso precisaria ser a felicidade? E seguiremos então para o nosso próximo episódio na próxima quinta-feira. Quer provar uma dose de reflexão? É só seguir o podcast. Novos episódios saem toda quinta-feira.